Primeira carta de Paulo aos Coríntios, páginas 16 a 21. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Dê um like neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares. O dom das línguas é a profecia. Buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala, em êxtase espiritual, coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, confortando. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém o que profetiza edifica a igreja. Desejo que vós todos faleis em línguas, desejo ainda mais, que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este também interprete e, assim, edifique a igreja. Ora, irmãos, suponhamos que eu me apresente entre vós falando em línguas, em que vos serei útil, se eu não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento. De modo semelhante, se os instrumentos musicais, como a flauta ou a citara, não produzirem sons distintos, como se reconhecer a música que está sendo tocada? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento. No mundo existem umas quantas espécies de línguas, e nenhuma carece de som e sentido. Se eu ignorar o significado das palavras, serei como um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será como um estrangeiro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas ora é para poder interpretar. Pois, se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas a minha mente não participa. Então, o que concluir? Vou orar com o meu espírito, e orar também com minha mente. Cantarei com meu espírito e cantarei também com minha mente. Pois, se louvas a Deus somente com o espírito, como o ouvinte não iniciado poderá dizer amém à tua ação de graças, já que ele não sabe o que estás dizendo. Por certo, tua ação de graças é coisa excelente, mas, com ela, o outro não é edificado. Graças a Deus, falo em línguas, mais que todos vós, mas numa reunião de igreja prefiro dizer 5 palavras com minha mente, para assim instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao entendimento, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. Está escrito na lei, falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim eles me obedecerão, diz o Senhor. Assim, as línguas servem de sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os não crentes, mas para os que creem. Se, por exemplo, a igreja estiver toda reunida no local e todos os presentes se puserem a falar em línguas, e entrarem alguns não iniciados ou ainda não crentes, estes não vão dizer que estáis loucos. Ao contrário, se todos estiverem profetizando, e entrar alguém que ainda não creu ou não é iniciado, este será convencido de seus erros e avaliado por todos. Os segredos de seu coração ficarão manifestos e, então, ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus e proclamará: verdadeiramente, Deus está entre vós. A boa ordem na Assembleia. Então, que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretar, que tudo se faça em vista da edificação. Alguns desejam falar em línguas. Que o façam em turnos de 2 ou, no máximo, 3 pessoas, e cada uma falando por sua vez, e que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na reunião, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros façam discernimento. Se, porém, a um outro, ali presente, for feita uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como se fazem em todas as igrejas dos santos, as mulheres guardem silêncio nas reuniões. Não lhes é permitido tomar a palavra, mas que sejam submissas, como diz também a lei. Se desejam informar-se sobre algum assunto, perguntem a seus maridos, em casa.
pois não fica bem para a mulher falar numa reunião. Foi acaso do meio de vós que partiu a palavra de Deus? Ou fostes vós os únicos a recebê-la? Se alguém se considera profeta ou julga ter o dom do Espírito, reconheça no que vos escreve um mandamento do Senhor, mas se alguém o ignora, também será ignorado. Em suma, irmãos, aspirai ao dom de profecia e não impeçais que se fale em línguas, mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. A ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ela sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e, ao terceiro dia, foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e, depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago, depois, a todos os apóstolos, por último, apareceu também a mim, que sou como um aborto. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou. E a graça que ele reservou para mim não foi estéril, a prova é que tenho trabalhado mais que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que tanto eu como eles temos pregado e é essa fé que abraçastes. A ressurreição dos mortos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele ressuscitou Cristo enquanto, de fato, ele não o teria ressuscitado. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. A ressurreição e o triunfo final de Cristo, mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Cada qual, porém, na sua própria categoria, como primícias, Cristo, depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ela entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo principado e toda autoridade e poder. Pois é preciso que ele reine, até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ora, quando ela disser, tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas, mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazer-se batizar em favor deles? Porque, também, nos exporíamos a tantos perigos. Diariamente, corro risco de vida, tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por motivos humanos que, em Éfeso, lutei contra as feras, o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade, como se deve, e não piqueis mais. Pois, alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus, isso eu vos digo para a vossa vergonha. O primeiro Adão e o último Adão, mas, dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato! Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado, e o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal, e, de acordo com sua vontade, Deus dá um corpo a esse grão, como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular.
Nem toda a carne é a mesma, uma é a carne dos humanos, outra é dos animais, outra é das aves, outra é dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. E até de uma estrela para outra, há diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritualismo. Se existe corpo só com vida natural, existe também corpo espiritualismo. É como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi um ser natural, dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual e que dá vida. Veio primeiro, não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritualismo. O primeiro homem, formado da terra, era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são os terrestres. E qual é o homem celeste? Tais serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Irmãos, eis o que quero dizer: a carne e o sangue não podem receber de herança o reino de Deus, nem a corrupção receber de herança a incorruptibilidade. A vitória final. Vou ainda revelar-vos um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará traço, não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Pois é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade e este ser mortal se vista de imortalidade. E quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão, no Senhor. A colheita para Jerusalém. Quanto à colheita em favor dos santos, segui vós também as normas que tracei para as igrejas da Galácia. Todo o primeiro dia da semana, cada qual separe livremente o que tenha conseguido economizar, de modo que não se espere a minha chegada para então recolher os donativos. Quando eu chegar, mandarei, com cartas de recomendação, aqueles que tiverdes escolhido para levarem a Jerusalém os vossos donativos. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Chegarei entre vós, passando pela Macedônia, pois pretendo atravessá-la. Possivelmente, ficarei convosco algum tempo ou, mesmo, passarei o inverno aí entre vós, assim podereis prover-me do necessário para prosseguir viagem. Desta vez, não quero ver-vos apenas de passagem. Espero poder ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Permanecerei em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu para mim uma porta larga e promissora, e os adversários são muitos. Se Timóteo chegar aí, cuidar que ela esteja entre vós sem nada a temer, pois, como eu, ela trabalha na obra do Senhor. Que ninguém o menospreze. Pelo contrário, provede-o do necessário para uma viagem tranquila de volta. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti com ela que fosse com os irmãos fazer-vos uma visita. Mas, no presente momento, ela não quis de modo algum. Irá quando lhe parecer oportuno. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, e o vosso proceder seja todo inspirado no amor. Ainda uma recomendação, irmãos, conheceis a família de Stefanas, e sabeis que eles são as primícias da Acaia e como se devotaram ao serviço dos santos. Respeitai pessoas assim, tão dedicadas, bem como todos os que colaboram e se afadigam no mesmo trabalho. Alegro-me com a presença de Stefanas, Fortunato e Acaico. Eles supriram a vossa ausência, tranquilizando o meu espírito e o vosso. Sede reconhecidos a tais pessoas. Saudações e votos às igrejas da Ásia vos saúdam. Aquile e Prisca, bem como a igreja que se reúne na casa deles, saúdam-vos efusivamente no Senhor. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. A minha saudação, escrevo de próprio punho, eu, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja excluído.
Maranatá, vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Amo-vos a todos no Cristo Jesus. Leia a Bíblia todos os dias. Assista estas videoleituras de cada livro. Veja também as outras playlists. Cada uma traz o texto completo dos outros livros do Novo Testamento.